Esperar um pouquinho para ninguém entrou ainda. Esperar um pouquinho, tá vendo? Aqui, ó, ao vivo. Esperar que aí eu entrando, vai sabendo se tem alguém para vocês. Você botou lá para mais? Deixa eu botar. Tudo bem? Aqui é o Rogério. Hoje eu estou juntamente com o pastor Carlos, meu sogro, pastor na Igreja Batista do Calvário, né? São José de Baçaí, lá em Maricá. Ana Manuela. Lá em Maricá. Uma terra boa, terra que... Mana leite e mel. Fizemos lá alguns amigos, chegamos a congregar junto um tempo, né? Mas agora estamos trabalhando na obra de Deus, mas em local diferente. Eu quero pedir aos irmãos que estão acessando, né? Nós estamos vendo que alguns irmãos estão entrando para poder participar, que façam seus comentários, né? Façam sua observação, mas que principalmente compartilhe com outros amigos, porque é importante que outras pessoas também participem desse bate-papo aqui, tá? O assunto que nós vamos tratar é sobre a doutrina bíblica. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é a verdadeira doutrina e a falsa doutrina, né? Certo. Então isso é resultado de uma conversa que nós tivemos na semana passada sobre a vida cristã. Alguns irmãos, nós vamos estar para Deus nos abençoar. Enquanto isso, você vai chamando os seus amigos também, compartilhando com os demais irmãos. Creio que vai ser muito relevante esse bate-papo aqui, tá bom? Pastor Carlos, faça uma breve oração. Nosso Deus, nosso Pai, bendito seja, ó Deus, o teu nome. Estamos diante de ti, para, ó Deus amado, compartilhar com os irmãos esse assunto. Abrir o entendimento de cada um para aprender-se na ministração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tempo de pandemia, né, em que nós estamos em uma crise muito grande, as igrejas estão limitadas nas suas funções, nas suas atividades, mas uma coisa que a gente não pode deixar de atentar é a questão da doutrina, independente da época, né? Sempre importante. Então, nós vamos ler um texto e para a gente começar aqui o bate-papo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, apenas um versículo, e o texto diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos tratarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino. E aí nós vamos, baseado nessa palavra que Paulo usou para o apóstolo Paulo, para o Tiago, seu auxiliar. Tiago estava em Creta, não é isso? Ele estava numa missão lá em Creta, onde havia já também alguns problemas. O grande problema da igreja era a questão da idade de Timóteo, né? Porque ele era muito novo, né, para poder assumir uma igreja, mas Paulo via nele condições. Tá? Pastor, Verdadeiro, temos que conhecer o verdadeiro. é interessante que o verdadeiro tem uma particularidade, né? Tudo que é verdadeiro tem uma particularidade. E a gente usou aqui um exemplo sobre o dinheiro, uma nota cédula de 10.
independente dela estar nova, velha, independente de estar amassada, ela vai sempre ser verdadeira, né? E qualquer coisa, qualquer nota, um material diferente, né? Então a gente vai identificar que ela não é uma nota verdadeira. Para a gente conhecer o que é verdadeiro, o que a gente precisa fazer? Porque é uma coisa, né? As semelhanças às vezes são muito grandes. Mas para conhecer, né, identificar o que é falso do verdadeiro, a gente precisa conhecer essa questão da originalidade, né? Mas para conhecer o que é falso, a gente precisa fazer o quê? Bom, para conhecer, como eu falei no começo, para conhecer o que é o falso, conhecer o verdadeiro. Aposto no assunto é sobre o ensino. Estudar, pesquisar na meditação da palavra, que sabemos que a verdadeira doutrina ou verdadeiro ensinamento contém na Bíblia, contém nas Escrituras, na verdade, a palavra de Deus. É interessante, né, que essa carta aqui foi escrita por Paulo há quase 2000 anos atrás. Né? Foi bem no início da era cristã, né? A igreja ainda era algo muito novo, mas já havia esses problemas, né, do falso e do verdadeiro. E quem eram as pessoas que traziam o falso para a igreja? Inclusive lá em João, fala que, na Epístola de João, fala que os falsos saíram de dentro do nosso meio. Quer dizer, estava conosco, mas não era dos nossos. Então eles vêm e, por incrível que pareça, observa o nosso ensinamento, mas a intenção deles não é a verdade. A intenção deles é buscar o que é falso, que, por incrível que pareça, parece que o que é errado, o que é falso, se desenvolve melhor na vida de muitos do que o verdadeiro. Então, os pregadores, os ministros, que são esses ministros falsos, eles saíram do nosso meio, porque não era dos nossos. E a intenção deles não é a verdade, é o que é falso. É interessante que a gente observa, né, isso já lá na igreja primitiva, né, lá quando Paulo ainda estava formando as igrejas, quando fazia as suas missões, né, nas suas viagens missionárias, se levantava fiel a Deus, mas já surgia também de imediato os infiéis. Os infiéis. Né? É muito interessante isso para a gente pensar, porque, né, como que pode, né? E era Paulo ensinando, né? Não era qualquer um. Né? Para essas missões, para abrir essas igrejas, esses homens foram cautelosos. Né? E outra coisa também é quando Paulo ia fazer as suas missões, semana, às vezes ele ficava anos num lugar só, fazendo a igreja. E mesmo esses obreiros que eram formados por eles, às vezes acabavam traindo com uma falsa doutrina. Justamente. Será que em nossos dias acontece isso? E como acontece, né? E muito. Se naquela época acontecia, quanto mais agora que estão vivendo os últimos dias. Aí faz 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, que o apóstolo Paulo fala dos falsos ensinadores. E justamente os falsos, eles vêm numa aparência de por exemplo, a gente olha uma pessoa que
parece que ele está com a verdade. É como, olha assim, não, esse é que é verdadeiro. Esse ensinamento que é a verdade. Mas muitas das vezes, inclusive, ensinamento que não tem nada a ver com a exegese, não tem nada a ver com a hermenêutica, porque a interpretação é totalmente errada e justamente o falso ensinamento ou as falsas doutrinas, ela vem pela uma interpretação totalmente falsa. Precisa ter cuidado justamente no nosso dia, é que vem acontecendo muitos ensinamentos, mas totalmente fora de uma interpretação da palavra. Nós preparamos aqui um escopo de assunto, mas como nós estamos ao vivo, eu acho que é importante a gente abrir um pouco mais o leque. Nós estamos em uma situação bastante atípica, né? Há algum tempo nós observamos essa dificuldade que nós estamos tendo na igreja, e os membros das igrejas, né, os nossos irmãos e até a gente mesmo, fica na iminência, na esperança de ouvir algo da parte de Deus. Né? E nisso que a gente quer ouvir algo da parte de Deus, corre o risco de ouvir alguém falando aquilo que não é de Deus e a gente acaba achando que é Deus que está falando. Na aparência da verdade não é verdade. Da verdade, por causa do problema da nossa ansiedade. Né? Eu não sei se o senhor concorda com o que eu estou falando. Nesse tempo que nós vivemos, né? No tempo de dificuldade que estamos vivendo, parece que o povo está meio que desanimado, sentindo um problema muito forte na área da corrupção. E se alguém se levanta para nós hoje dizendo, eis que tem uma bênção, né, diferente de alguém dizer, não, Deus é contra você. Sem dúvida. Tanto quanto parece que está falando. A base principal para Deus falar as coisas é a palavra, a Bíblia, onde muitos procuram em outras fontes, mas esquece da fonte verdadeira, que é a palavra. Então, Deus fala, mas tem que dessas revelações, dessas profecias, sempre nós temos 99% não se cumpre. E se não se cumpre, é porque não é Deus que está falando. Ele vela pela palavra para que seja cumprida. E justamente hoje estão se apostatando da fé por ouvir espírito e doutrina de demônio. E eles vêm de várias formas, vários meios. Então é uma das razões, temos que a verdade na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Quais são, assim, porque às vezes a gente eu sei que tem muitas pessoas, né, usando a internet, falando, né, da rede social para poder abençoar. Muito importante. Nós também fazemos isso, né? Nós não estamos discriminando ninguém, né? Mas nós queremos apenas despertar os irmãos para atentarem quanto àquilo que vem realmente da parte de Deus, né? Porque é muita gente sendo enganada, né? E parece que tem gente que gosta de ser enganada. Esse que é o problema, né? Parece que é mais fácil ser enganado do que ser desenganado.
Mas é bastante interessante esse assunto. Então, quando a gente não observa, né, com o entendimento da inspiração divina, a palavra, porque é outra coisa interessante também, que todas as, ou né, na verdade a maioria das heresias que existem é dentro da própria Bíblia. Exato. Inclusive, como você falou a respeito de pregadores, que a gente não tem nada contra, na internet, na televisão, são vários. Mas como você até nessa hora, que existe várias formas de... Existe a teologia crítica, existe a teologia literária, existe a teologia bíblica. Então, a teologia bíblica é que é de grande importância. E fazendo uso dessa teologia bíblica, nós deixamos bem que nós não estamos aqui, né, fazendo uso desse recurso que é o Facebook, e depois, né, estaremos colocando também no YouTube, para poder criticar ninguém. Né, criticar não, é o nosso pensamento. Não é, nós estamos aqui só dizer que é importante ter a atenção quando se está ouvindo. Justamente, é verdade. Ninguém está... Examinar tudo e reter só o que é bom. Exato. Você tem a liberdade, você tem a liberdade até de discordar do que estamos falando, né? Claro. Mas é bem certo a gente saber que o que chama mais atenção hoje não é uma palavra para despertamento, mas sim uma palavra de promessa. Né? Com certeza. Se tem alguém me falando, eis que isso, eu prometo isso, Deus está atrás de ter uma promessa para você, a pessoa fica logo alegre, né? E geralmente, a verdade seja dita, geralmente quando não se cumpre, a pessoa fica frustrada. E às vezes acaba se desviando. Exato. Né? Traz escândalo para o próprio Evangelho. Né? Isso aqui é uma introdução que nós estamos fazendo para poder deixar os irmãos, né, que estão participando com a gente, entendendo que também nós estamos preocupados em não trazer aos irmãos algo falso. Né? Porque o apóstolo Pedro, ele orienta dizendo que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando o ensinamento vem verdadeiramente de Deus, vai fazer a pessoa crescer. Há um crescimento espiritual. Agora, quando não é de Deus, vai haver uma degradação espiritual, uma queda. Nós não estamos tão bem espiritualmente quanto nós achamos que estamos, né? Com certeza. Infelizmente, muitas pessoas estão achando que estão bem espiritualmente e não estão. Mas justamente por causa dessa questão da falta do entendimento. É que existe um zelo, né? Temos que, apesar de não sermos perfeitos, mas o Deus que nós servimos, ele é perfeito e não traz escândalo para ninguém. E lendo aqui o que Paulo está dizendo, né, que já naquela época existiam enganadores. Exato. Por que existia tantos enganadores? É porque, na verdade, existiam muitas pessoas que se deixavam ser enganadas. Deixavam se levar, exato. E por que hoje em dia também existem muitos falsos? Né? Existe a falsa doutrina, existem falsos pastores, falsos líderes. Justamente porque existem muitas pessoas que também se deixam enganar, não querem ter o trabalho de abrir a Bíblia, de conferir. Exato. O apóstolo Paulo chega a elogiar os crentes de Bereia, né? Porque sendo Paulo que estava falando,
Eles iam ainda consultar, assim consultava a Bíblia, né, para poder ver se conferia. E ainda, aprofundar um pouco mais, quando eles entravam na Bíblia para conferir o que Paulo falava, na verdade eles estavam fazendo uso da Torá. Porque não existia um Novo Testamento ainda. Então o que Paulo falava tinha que estar conforme a Torá. Olha, aí que tá, né? Não podia ser complicado, não. Então Paulo tinha que trazer o novo, né, que era o novo Evangelho de Cristo, né, e pautado, na verdade, do Antigo Testamento. E era complicado. Hoje nós abrimos o Novo Testamento, fazemos uma aplicação direta do Novo Testamento, né, nos baseamos em Paulo, e o povo não nos questiona. Né? E naquela época Paulo já tinha essa dificuldade. Tinha dificuldade, Então, mas vamos dar prosseguimento aqui, porque esse assunto que nós estamos falando aqui é uma palavra sobre a diferença entre o verdadeiro e o falso. Mas nós vamos adiantar um pouco, porque embora nós estamos aqui já começando a improvisar uma coisa, eu sei que algumas pessoas, muitos que não estão agora assistindo, depois estarão assistindo, muitas dessas pessoas precisam de uma palavra da parte de Deus. Né? Então, a gente eu quero... Estamos aqui, né? Eu quero que a gente conclua esse assunto aqui, em relação ao falso e verdadeiro, para depois o Senhor trazer uma palavra que a gente sabe que é uma palavra inspirada por Deus, mas para a aplicação do coração da pessoa que está nos ouvindo. Tá? E a gente vai ter esse compromisso de trazer uma palavra baseada na verdadeira doutrina. Mas vamos concluir aqui, porque a gente estava dizendo que existe uma perda muito grande, né? Quando o falso começa a prevalecer, quando a falsa doutrina começa a ganhar espaço, né? Então perde a própria pessoa que está sendo enganada, ela deixa de viver o que é verdadeiro, ela prejudica a igreja, parte de uma igreja, e essa igreja, tendo um engano nela, gera o prejuízo para o mundo. Que inclusive o fermento leveda toda a massa. Quer dizer, a falsa doutrina, ela vem como um fermento que cresce sufocando a verdadeira doutrina. Muitas das vezes a falsa verdadeira. Por quê? Porque às vezes a falsa aumenta o ego de quem está pregando, aumenta o interesse daqueles que querem ouvir. Às vezes a pessoa quer ter uma religião, né? E se baseia naquilo que defende renunciar à vida deles. Então vem um ensinamento defendendo as teses deles, aí é claro que vai abraçar de uma forma até agradável, só é que em vez de trazer uma edificação, prejudica as pessoas, prejudica a igreja, prejudica o bom andamento da evangelização, aí sufoca, como a parábola do semeador, que semeou entre pedras, semeou entre espinho. Justamente tem que ter cuidado para que o falso não venha sufocar o verdadeiro. Isso aí. Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações hoje. Estamos entendendo que aquilo que vem da parte de Deus produz
bênção, abençoa a pessoa, ainda que seja uma palavra de repreensão, né? Porque tudo que Deus faz ou fala era bom para o ser humano. Com certeza. Ainda que a gente na hora não consiga entender o que está acontecendo. Senhor, eu sei que nós estamos improvisando aqui, né? Mas deixasse uma mensagem, né? Pode trazer uma palavra de esperança para o povo, né? Essa crise aí está fazendo muitas pessoas se afastarem de Deus, se afastarem do Evangelho, né? A falta da igreja. Mas, como homem de Deus que o Senhor é, que nós somos, eu acho que uma palavra verdadeira, a verdadeira doutrina sendo aplicada a verdadeira doutrina, que traz até uma esperança, né? Os fariseus se admiraram de Jesus ensinou, chegando para eles, falou: olha, a minha doutrina, ela não é minha, mas do meu Pai que me enviou. E Jesus ainda diz assim: aquele que busca a sua própria doutrina, procura se exaltar a si mesmo. Mas aquele que busca a doutrina de Deus, exalta o nome de Deus. O que eu tenho para trazer para os irmãos, a pessoa olha para o tempo, sabe discernir as estações, se vai chover, se vai fazer sol, né? Se vai fazer frio, e nós precisamos discernir o quê? Todos esses acontecimentos, de muita gente morrendo, e daí por diante, a gente tem que ver o reloginho de Deus, e saber que Jesus está perto. Quem puder se preparar, se prepara. Quem puder chegar a Deus e começar a clamar, o que eu estou fazendo nas minhas orações? Tem que clamar. Porque Jesus está voltando, e justamente em viver a verdade. E angustiado, abatido, perguntando o que vai acontecer, ou o que vai deixar de acontecer, o que irá. As aflições, vive uma vida de santificação que você não vai temer a nada. Pelo contrário, vai viver de glorificação ao nome de Deus. Tudo que está acontecendo no mundo é sinal que antecede a volta de Cristo. No capítulo 5 de Mateus, e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Né? Exato. Galardão presente que nós vamos receber, né, de Deus para todo aquele que for fiel. Né? Só que o próprio Jesus sofreu o homem para ganhar esse galardão. Né? E a gente hoje parece que as pessoas não estão querendo. Assim, eu vou falar o que eu penso, né? Parece que as pessoas não estão nem afim de receber galardão mais, né? Não estão preocupadas com galardão. Não faz diferença de ter ou não ter. Né? Parece que a coisa ficou banalizada. Exato. Né? O sentido eu sou nascido e criado na igreja, né, no Evangelho. Eu me lembro que na minha época de adolescente, na época de mais jovem um pouco, quando se falava sobre a volta de Jesus, a igreja ficava prestando atenção, se alegrava. E com temor, né? Com temor. Né? Quando uma pessoa era tomada
por uma palavra de profecia, porque a gente sabia que era Deus que estava falando. Eu me lembro que a igreja parava para ouvir, né? Quem estava do lado de fora entrava para ver Deus falando, e havia um temor, um pranto na igreja, né? E era uma mensagem de Deus que não deixava dúvida. É verdade. Né? Assim, eu sei que outras épocas também ainda existem pessoas assim, né? Mas parece que a coisa está um pouco mais relaxada, né? Então a gente observa que as pessoas não estão mais preocupadas com a volta de Jesus. Com certeza. Né? Ficaram, né, à mercê das promessas para esse mundo. Né? Por muito tempo veio uma teologia da prosperidade aí, né, que massacrou os cristãos. E eu nada contra alguém ser próspero, né? Que eu também desejo ser próspero na minha vida, mas eu não posso substituir a prosperidade desse mundo pelo meu galardão. E falar nisso, só o primeiro. Porque aquele. Então, nesse texto aqui de Mateus, Jesus vai dizer assim: olha, vocês precisam se alegrar, se exultar, né? Porque o que será um galardão, né? Se é um grande prêmio por nós termos vencido aqui. Com certeza. Só que, antes de Jesus falar isso, ele deu todo o discurso do Sermão da Montanha das Bem-aventuranças. E ele disse o seguinte: vocês precisam se regozijar, se exaltar pelo galardão. Mas por que virá esse galardão? Por causa dos vencimentos que nós teremos. Porque Deus é justo. Porque aí Deus é justo. Porque aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, bem-aventurados são os humildes de espíritos. Olha, quem não é humilde de espírito não é bem-aventurado. Então não está relacionado para ter um galardão. É complicado. É complicado, né? Bem-aventurados que choram. E também não é qualquer choro, né? Não é qualquer choro, não é um choro falso. Exato. Né? Bem-aventurados mansos. Olha que tempo difícil que nós estamos vivendo. Uma falta de mansidão terrível. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quantas pessoas agindo de injustiça. Bem-aventurados misericordiosos. Pessoas sem misericórdia alguma. Né? Os mansos. Bem-aventurados pacificadores. Aí, essa aqui dá vontade de nem ler, né? Bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça. Exato. Nós queremos fazer justiça com a nossa própria mão. Nós queremos que a justiça aconteça ao nosso tempo. Nós queremos que a verdade seja só nossa. E a Bíblia está dizendo que bem-aventurados são os que são perseguidos por causa do meu nome. Da justiça, né? Pior ainda, olha só, hein? Parece que Jesus foi só piorando a situação. Bem-aventurados sois quando por minha causa, disse Jesus, vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Eita. Aí alguém fala alguma coisa contra a gente já quer logo, né? Tirar satisfação, não aceita. Né? São muitos que vêm até a gente e falam: pastor, fulano falou isso, fulano falou aquilo, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Quer que a gente tome uma medida, tome uma provisão. Parece que nós somos até juízes, né? Pastor não é juiz, pastor não pode decidir, pastor não pode assumir o lugar de juiz. Né? É bom ficar lembrado disso. Pastor é dado para orientar, para cuidar, mas o juízo a Deus pertence. A Deus pertence. Né? É claro que esse contexto aqui, de Mateus capítulo 5, ele tem duas aplicações mínimas, né? No mínimo duas aplicações. Primeiro, Jesus falando para aqueles que estavam com ele para uma perseguição que aconteceria alguns anos depois, que veio realmente. Né? Isso aqui Jesus falou
no ano 32, mais ou menos. Lá no ano de 70 veio a perseguição, né? Já 65 em diante começa um problema de perseguição, mas no ano de 70 é uma carnificina terrível, né? Exato, ali então morrem muitos judeus. Imperador Tito. O imperador Tito, ele vai agir a mando de Nero, né? Exato. Manda e persegue muitos, período de grande perseguição, onde os cristãos foram colocados à prova de verdade, né? Alguns episódios que aconteceram nessa época, e nós sabemos por causa dos estudos que foram deixados, que Nero, né, ele querendo fazer uma festa, ele não quis... o que ele usou para iluminar a praça pública foram os corpos dos cristãos queimando, pendurados nos postes, né? Ele fazendo peça teatral, né? Pegava os leões, as feras, tigre, né? Colocava no Coliseu lá para lutar contra os cristãos. Então esses homens, eles foram levados ao limite, né? Eles foram levados à prova de verdade. E essa palavra para eles fazia todo sentido. Bem-aventurados os humildes de espírito. Tinha que estar com atitude de humildade para poder vencer, né? E venceram. O Evangelho chegou até nós. Então imagina, ser humilde a ponto de ser levado à morte. Aí eu quero aplicar isso aqui para a gente. Será que a gente pode aplicar esse contexto para nós hoje? Quantos de nós estamos dispostos a morrer, né, pelo Evangelho, por amor a Cristo? Se alguns estão negando só por causa da pandemia. Meu Deus. Muitos estão desviando. Se tem desviado dentro da igreja ela aberta. Tem gente que se desvia porque o pastor... Justamente. Bem-aventurados que choram. Quanto choro não teve aquele dia? Naqueles dias, né? Você vê seu filho ali, às vezes sendo preso, levado para ser torturado, né? Mas a fé viva. É claro que o que nós estamos falando aqui, a gente sabe que não é uma mensagem, uma palavra para dar ibope, não. Isso aqui não é palavra para dar ibope. Exato. Né? A palavra é para conscientizar, né? Conscientização. É verdade, é por isso que nós começamos o bate-papo, porque falamos sobre a verdadeira doutrina e a falsa doutrina. Exato. Porque se fosse para falar o que é falso, a gente chegava aqui e inventava uma história, massageava o ego de qualquer um. Profecia. Uma profecia, Deus mandou fazer isso, mandou fazer aquilo, desde que vejo isso. E na verdade, a única verdade que nós estamos vendo aqui é Deus nos dizendo que precisamos ser crentes de verdade. Amém. Se queremos ser salvos, se queremos o galardão, temos que obedecer a palavra. Temos que obedecer. Né? Então... O obedecer é melhor do que sacrificar. É verdade. Então ser cristão é ser herdeiro dos céus. Mas ser cristão também é viver a doutrina bíblica. Né? A gente não pode... Ou existe um outro evangelho aí? E para concluir, já está concluindo, a forma principal de conhecer é estudando. É indo para a escola dominical, indo para os cultos de ensinamento, se for possível, procurar um seminário que tenha um bom senso de ensino e ir aprender a palavra, tudo isso ajuda. Verdade. Então, nós estamos aqui batendo esse papo, conversando aqui sobre esse assunto que é bastante interessante. Alguns irmãos estão, né, acessando aí, e a gente pede, né, para quem está chegando agora, quem está assistindo agora, né, começou a assistir agora, volta, né, depois volte lá no início,
reveja tudo o que a gente já falou, porque o objetivo nosso aqui é só esse. Trazer... Conscientizar o povo. Eu estava conversando com um obreiro lá da nossa igreja, um presbítero, e disse para ele o seguinte: não me preocupa ter uma igreja cheia de gente. Certo. É claro que todo pastor almeja isso. Mas é melhor você ter um número menor de pessoas que são conscientes, né, que vivem a verdadeira doutrina, é verdade, do que ter uma grande quantidade de pessoas onde você não tem ali o verdadeiro evangelho de Cristo. O povo não sabe o que está fazendo. As pessoas estão perdendo tempo. Talvez seja por isso que Jesus deixou entendido, né, que no dia do juízo, né, muitos vão chegar lá e bater na porta do céu, né? Ele faz essa ilustração. Muitos vão chegar lá batendo: abre, Senhor, a porta. Não vos conheço. Não vos conheço. Né, estavam na igreja, mas não era igreja. Fazia parte da igreja local, mas não era o povo de Cristo. Se manifesta até com dom. Expulsou demônio, curou, profetizou, e eu conheço. Não é brincadeira não, pode ser sério. Assim, eu sei também que é o desejo do Senhor, que essa palavra que nós estamos ministrando, e muitas outras que os verdadeiros homens de Deus estão ministrando, né, com certeza, produza nos irmãos uma mudança verdadeira também. Que traz edificação para a igreja. Porque nós não podemos permitir que o engano faça parte da nossa vida, né? Então, que os irmãos pensem nisso, né? É muito importante. Fuja do que é falso e busque a verdade. Mas aí volta lá aquilo que o senhor falou no início, né? Para você conhecer o que é falso, você não precisa ficar estudando o falso. Com certeza. Basta você conhecer o que é verdadeiro. Acabou. Né? Se eu tiver que saber de alguma coisa, vou perder tempo. Né? Então, aquele exemplo do dinheiro lá. Como que eu vou saber se no meu pagamento tem lá uma nota de R$50 falsa? Eu não preciso saber todo tipo de falsificação que está sendo feita. Basta eu saber o que é verdadeiro. Do que é verdadeiro. Tá bom? Então, esse bate-papo que nós tivemos aqui, nós desejamos de verdade que tenha sido de grande proveito. Nós não vamos nos alongar muito, mas deixar um abraço para todos, né? Sem dúvida. Que Deus possa abençoar cada um. Da minha parte, agradeço. Eu peço aos irmãos que participaram, que assistiram, que façam o seu comentário, né? Deixa ali a sua observação. Se tiver uma sugestão de algum assunto para a gente conversar depois aqui, a gente conversa também. Eu já tenho, né, já recebi 2 questionamentos que nós vamos estar tratando também depois. Então é bem importante a participação dos irmãos, tá? Mas tudo que nós falarmos aqui vai estar pautado na palavra, né, procurando trazer com zelo para que não sejamos enganadores de ninguém, tá bom? Então um abraço a todos. O pastor Carlos quer deixar alguma recomendação aos irmãos? Mandar um abraço para os irmãos de São José também, né? Exato. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Um abraço, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Abraço, tchau, tchau.